Olá! Reflexões de sabedoria foi feito para você. Aristóteles nasceu em Estagira, na Macedônia, colônia grega, no ano de 384 a.C. Foi aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande. Seus conhecimentos influenciaram toda a cultura ocidental, abrindo uma nova escola filosófica com conceitos inéditos. Aos 17 anos, Aristóteles foi estudar na Academia de Platão, em Atenas, e logo se tornou o discípulo predileto do mestre. Lá, demonstrou grande capacidade de pensador, escrevendo várias obras que aprofundavam e muitas vezes modificavam as doutrinas de Platão. Elaborou um sistema filosófico que abordou sobre praticamente todos os assuntos existentes, desde a geometria, física, metafísica, botânica, astronomia, medicina, psicologia, ética, poesia e principalmente a lógica. Em 347 a.C., com a morte de Platão, Aristóteles esperava substituí-lo na direção da academia, mas por ser estrangeiro foi rejeitado. Assim, ele deixou Atenas e foi ser conselheiro de estado de Hermias, seu amigo em Atemeus, na Ásia Menor. Lá, casou-se com a filha do governante, mas logo entrou em conflito devido aos seus ideais de justiça em contraste com a sede de riqueza de seu sogro. Quando os persas invadiram o país e crucificaram seu governante, Aristóteles, novamente sem pátria, volta para a Macedônia, onde é convidado pelo rei Filipe II para ser tutor de seu filho Alexandre, pois o rei queria que seu sucessor fosse um filósofo. Alexandre partiu para as conquistas de vários territórios e Aristóteles continuou sendo seu instrutor e amigo. De volta a Atenas, em 335 a.C., Aristóteles funda sua própria escola, o Liceu, instalada no ginásio do templo dedicado ao deus Apolo Lício, onde, além de cursos para seus discípulos, ministrava aulas abertas para o povo em geral. Os escritos de Aristóteles representam em si mesmo uma enciclopédia inteira, contendo o começo de toda a ciência e arte moderna. Aristóteles foi o pai da lógica, fundador da biologia, organizador da psicologia e deu origem à retórica. Foi o mestre da moral e professor de política, onde ensinou os governantes a governar com justiça. Quando Alexandre o Grande, rei da Macedônia, morreu, houve em Atenas uma grande explosão de ódio contra o conquistador e todos os seus amigos. Aristóteles conseguiu escapar, dizendo que não daria a Atenas a oportunidade de cometer um segundo crime contra a filosofia, referindo-se a Sócrates. Desiludido com a ingratidão dos atenienses, pouco tempo depois, em 322 a.C., adoeceu em seu exílio e decidiu por fim à vida, bebendo, como Sócrates, uma taça de cicuta. Aristóteles determinou em seu testamento a libertação de seus escravos. Foi esta, talvez, a primeira carta de alforria da história. Conheça agora as melhores frases e pensamentos de Aristóteles. Deus não pode ser resultado de uma ação, não pode ser escravo de amo algum. Ele é a fonte de todas as ações, o amo de todos os amos. A felicidade é o único objetivo do homem, e se para ser feliz é preciso fazer o bem a outrem, então o homem é um ser social e, mais precisamente, um ser político. Cabe ao Estado garantir o bem-estar e a felicidade dos seus governados. A ditadura é a pior forma de governo
É um regime que subordina os interesses de todos às ambições de um só. A forma de governo mais desejável é a que permite a cada homem exercitar sua melhor habilidade e viver o mais agradavelmente seus dias. Um sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz. A dúvida é o princípio da sabedoria. Tendo em conta as condições de que dispõe e na medida do possível, é a natureza que faz sempre as coisas mais belas e melhores. Que vantagem têm os mentirosos, a de não ser acreditados quando dizem a verdade? A democracia surgiu quando, devido ao fato de que todos são iguais em certo sentido, acreditou-se que todos fossem absolutamente iguais entre si. A alegria que se tem em pensar e aprender faz-nos pensar e aprender ainda mais. Haverá flagelo mais terrível do que a injustiça de armas na mão. A amizade pode existir entre as pessoas mais desiguais, ela as torna iguais. Nenhum obstáculo é grande demais quando confiamos em Deus. Tentar não significa conseguir, mas certamente quem conseguiu tentou. O valor final da vida depende mais da consciência e do poder de contemplação que da mera sobrevivência. Ama-se mais o que se conquistou com mais trabalho. Não significa sempre a mesma coisa ser um bom homem e ser um bom cidadão. Eu sou o que eu faço e não o que eu digo. Quanto mais uma coisa é comum a um número maior de pessoas, menos cuidado ela recebe. Considero mais valente aquele que vence seus desejos do que aquele que vence seus inimigos, pois a vitória mais difícil é a vitória sobre si mesmo. A excelência nunca é um acidente, é sempre o resultado de alta intenção, esforço sincero, inteligência e execução. Representa a escolha sábia entre muitas alternativas. A escolha, e não o acaso, determina o seu destino. O canal Reflexões de Sabedoria foi feito para inspirar você. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Se você gostou dos nossos vídeos, comente e compartilhe.